Então, quando a gente fala sobre hidratos de carbono, nós falamos que esses hidratos aportam 4 calorias por grão e são considerados a principal fonte de energia do corpo. São essenciais para metabolizar as gorduras ou para o desenvolvimento da flora microbiana, que são os conjuntos de micro-organismos que se localizam em torno do corpo e também são necessários para sintetizar algumas vitaminas ou para a digestão de determinado alimento. Quando a gente fala em hidrato de carbono, a gente não pensa necessariamente ou apenas só em glicose ou, por exemplo, a engorda. O nosso corpo, ele é muito balanceado em quanto às suas necessidades. Então, todo e qualquer paciente, mesmo os acamados, em sua dieta, ele vai ter hidratos de carbono, ou seja, glicose, porque faz parte da manutenção do sistema, principalmente digestivo, né, e do sistema orgânico como um todo. Esse hidrato de carbono, que a gente fala que é a glicose, principalmente, qual é a sua finalidade no organismo? Os hidratos de carbono, qual é a finalidade? Por exemplo, eu vou comer hoje arroz, mas não vou comer macarrão, porque a gente diz assim, tem muito carboidrato, né? Então, carboidrato é o mesmo que hidrato de carbono? E aí? Hidrato de carbono é o mesmo que carboidrato? Não é? Ou hidrato de carbono ou carboidrato? Não, você tá vendo que não, o correto é você comer ou hidrato de carbono ou carboidrato, é isso que você está dizendo? E aí? Então, para ela, são coisas diferentes. Para a colega aqui na frente é a mesma coisa. E aí? Se eu falar, por exemplo, vitamina C e ácido ascórbico, são coisas diferentes ou a mesma coisa? E aí? Hidrato? Então, quando a gente fala de hidrato de carbono, a gente fala de moléculas que, por exemplo, vai formar o carboidrato. Então, é a mesma coisa. Né? Quando a gente fala, a gente não vai dizer, a gente vou consumir hidrato de carbono, a gente fala, vou consumir carboidrato, por quê? Ele já está na forma molecular maior. O hidrato de carbono são moléculas menores, e o carboidrato já é a molécula maior que vai se transformar em açúcar. Quando a gente fala em açúcar, transformar em glicose, tá? Então, hidrato de carbono e carboidrato é a mesma coisa. É, quem poderia me dizer, por exemplo, qual é a importância do consumo de carboidrato diário? Quando a gente fica sem comer durante o dia, ou quando a gente, por exemplo, começa numa dieta, vou começar com uma dieta rigorosa, quero perder peso, vou cortar tudo que é de carboidrato. Qual é um dos primeiros sintomas que a pessoa tem? Tontura, a fraqueza. Por quê? Ausência de combustível no cérebro. Caiu, justamente. Justamente quando você corta tudo que dá a tontura, por que dá tontura? Hã?
E o que, e o que acontece? É, a gente consegue entender, por exemplo, como é prático na nossa vida a gente falar assim: entrei numa dieta zero carboidrato e senti fraco e fiquei tonto, né? E eu percebi que eu não devo fazer zero carboidrato, né? Ou pelo menos tentar diminuir. Vocês percebem, por exemplo, um paciente ou um familiar nosso que quer parar de beber. Ele diz assim: a partir de hoje eu não bebo mais. Ou um fumante que diz: a partir de hoje eu não fumo mais. E a gente diz assim: é frescura, né? Ah, ele não quer beber, agora a gente está tremendo. Né? O paciente está tremendo porque parou de beber, está com 3 dias que parou de beber, mas tremendo. É frescura que ele não. Se você, tão seguro que você vai conseguir. Não é, ele também tem a abstinência. Não é só o álcool, o etilista que vai sentir a abstinência. As pessoas que cortam carboidrato de vez também vai sentir a abstinência do carboidrato. Né? E o que acontece? Se você está dentro de um paciente, veja só, você não sabe o histórico do paciente e você está dentro de um paciente, de repente, do seu vizinho. E o que acontece é que quando a gente faz um curso da saúde, a gente passa referência para o vizinho, para não sei quem, para não sei quem, todo mundo vai procurar a gente. Ah, a ferida fulano, a ferida está assim. Ah, alguém está passando mal. Enfim, nós passamos a ser referência. O que acontece? Se você está, de repente, na sua casa e o vizinho chega e diz assim: ó, a senhora plantal, ela está com tontura e fraqueza, por exemplo. Ah, tá, mas se ela levantar, ela vê tudo rodando. O que é que nos vem à cabeça em primeiro momento? É fome. É fome. E se ele disser assim: ela acabou de comer aqui um prato de salada, mas tá tonta. Anemia. É o que mata demais? Isso é interessante. Sabe por quê? Porque tanto a anemia da fraqueza e da sensação de tontura, a falta de carboidrato, tá? E a gordura também. Quem tem, por exemplo, triglicerídeo alto, vai dar tontura. Agora é interessante que são por 3 mecanismos diferentes. E é por isso que a gente fala que a gente sempre tem que fazer a anamnese do paciente. Não é só o médico, não é só o enfermeiro. O técnico também tem que ter essa capacidade de perceber o que está levando à tontura do paciente. Por exemplo, a anemia. Por que o paciente tem tontura na anemia? Quem sabe? Quem imagina por que o que é anemia? Falta de ferro. Lembrando que esse é um conceito que a gente imagina que a anemia é sempre por falta de ferro, mas não só falta de ferro. E a mulher que tem uma menstruação irregular, ela pode ter anemia? Por, ausência, por hemorragia, o paciente também tem anemia. O paciente tem anemia por deficiência de ferro. E em outros fatores, o paciente tem anemia. Mas, por exemplo, qual é o fenômeno que acontece na anemia por deficiência de ferro? Quando a gente tem, por exemplo, e esse é um fator interessante para a gente imaginar, né? Isso é um fator interessante para a gente imaginar a importância de carboidrato também na dieta. O paciente com anemia, né, e para a gente tá falando sobre a questão da tontura, o paciente com anemia, ele vai ter poucas hemoglobinas ou poucas hemácias que tenham o papel de levar oxigênio para o sangue, né? Porque o sangue a gente fala que está fino, está pouco. Então, isso faz com que ele não leve a quantidade suficiente de nutrientes necessários para o cérebro, que seria, nesse caso, a quantidade de oxigênio. Né? Isso é um fator que leva à tontura. Paciente com ausência de oxigênio, com oxigênio diminuído a nível cerebral. O outro fator que a gente falou foi triglicerídeo aumentado. E o triglicerídeo ele vai estar relacionado ao consumo excessivo de que tipo de macronutriente? O triglicerídeo aumentado, ele está relacionado. Isso é uma pergunta que eu acho interessante fazer na avaliação. O paciente que apresenta triglicerídeo aumentado está relacionado ao consumo excessivo de quê? Principalmente lipídio, né? E também pode ser por excesso de carboidrato também, mas principalmente em gordura.
né? Somente lipídio. Então, o que acontece? Por que o paciente cursa com essa fraqueza a nível cerebral com o triglicerídeo, que é lipídio aumentado? Porque o triglicerídeo aumentado, ao contrário da anemia, que o sangue que não tem hemácias, hemoglobina suficiente para levar oxigênio para o cérebro, e o paciente cursa com fraqueza, o paciente com triglicerídeo alto tem sangue suficiente, não existe anemia, mas existe congestionamento de veias e artérias. Se eu tenho gorduras nas veias ou artérias, ou nas duas, eu tenho pouca passagem de sangue a nível cerebral. E é por isso que as pessoas infartam ou não infartam com triglicerídeo alto? Infartam. Porque é um dos precursores da pressão arterial alta. Então, eu tenho dois fenômenos já que me levam a, por exemplo, ter uma fraqueza no setor de tontura. Seja a anemia, seja o triglicerídeo alto através do congestionamento de veias e artérias. E o terceiro também nos leva a ter, nós falamos em três. A gente estava falando em triglicerídeo alto, anemia. Isso caiu numa prova, inclusive, que eu fiquei sabendo do Revalida agora, ontem, lá em Maceió. Por exemplo, o paciente, você está em casa e o seu vizinho lhe chama dizendo: o paciente está muito fraco, o paciente está vendo tudo rodando. O paciente está vendo tudo rodando, a primeira coisa que eu penso é cérebro. Não é? Porque rodar, falta de oxigênio. E é o que acontece. Se eu estou em casa e alguém me diz assim, ó, mas ele comeu, tá com, olha a glicemia do paciente, tá boa a glicemia do paciente. Mas ele tem colesterol alto? Tem não. Qualquer outro problema está levando a uma insuficiência de oxigênio a nível cerebral. Qual é o primeiro passo enquanto profissional de saúde? E isso não esqueçam nunca. O paciente que está tendo qualquer tipo de problema a nível cerebral, por exemplo, tontura, qualquer tipo, não estou falando do AVC, porque AVC é derrame, né? Temos que saber se é sistêmico ou não. Ou hemorrágico, por exemplo. Então, o que acontece aqui? O paciente que está tendo essa fraqueza, que não tem histórico de anemia, que não tem histórico, muitas das vezes, de colesterol alto, por qualquer tipo de disfunção, a minha primeira atitude é deitar o paciente e elevar as pernas dele. Por quê? Porque precisa retorno venoso, e esse retorno venoso vai trazer oxigênio para o cérebro dele. Mas é interessante, que a gente tem a atitude de botar as pernas para cima, mas não sabe nem por quê. Né? Porque certamente, assim, alguém falou que... Não pode estar muito tempo. Pois é. Mas é isso que é interessante, a nossa atitude de saber o sentido da fisiologia. Né? A gente coloca as pernas para cima, porque se a pessoa está em pé, não comeu, então pouca glicose, né? Que a glicose é o combustível do cérebro, e a pessoa vem a desmaiar. Por quê? Porque se a gente está em pé, pela física, o sangue tende a descer. Então eu preciso botar a perna para cima para ele voltar à circulação. E o que acontece? O paciente vai ficar bom? Não vai ficar bom. Só que o oxigênio que está no membro inferior vai retornar para o membro superior, e no caso para o cérebro, e vai dar essa condição de você, de repente, dar glicose para o paciente. Então, o que acontece é que, nesse caso, a ausência de glicose levou a uma deficiência de oxigênio que o paciente apaga. É por isso que o pessoal fala assim, não ensinem isso, mas é de fato. Duas situações que você geralmente apaga as pessoas.
Uma é você dar, por exemplo, benzodiazepínico ao paciente, que ele vai rebaixar o nível de consciência, né? Por essencialmente essa questão de sedante que tem o cérebro. E a outra, por exemplo, é você, e aí você não é, por exemplo, vou deixar aqui você sem comer e você vai apagar. Isso não vai acontecer. Rebaixar uma pessoa é um benzodiazepínico, né? Que ele vai baixar, ou senão você dá uma lapada, uma pancada a nível occipital. Vai apagar. É por isso que a gente diz, nunca entrou numa briga, nunca rebater numa pessoa de frente, porque você vai apanhar também. Então, se for para bater, bata no occipital, porque ela vai apagar. Não, porque o occipital, a região occipital do cérebro é a região é, ocular. Então, toda a nossa visão está relacionada ao occipital, por isso. Eu estou ensinando a fisiologia do organismo. Agora, se vão utilizar para o que não presta, é problema de vocês. Né? Vocês não sabem, por exemplo, se estiver bebendo em algum local e colocar qualquer tipo de benzodiazepínico na bebida, a pessoa não vai apagar. Vai apagar, sabe que vai. Né? Depende. Se você. Não, se você, por exemplo, se você der uma pancada, depende do que você tem na mão. Por exemplo, se eu tiver, sei lá, com qualquer. Depende da força que você der, você só vai dar uma contração a nível cerebral, na occipital ele vai cair. Pode acontecer de fratura? Pode acontecer. Mas o que a gente está falando é o seguinte: a gente está falando que fisiologicamente a forma que as pessoas apagam é no occipital. Em relação às proteínas, nós falamos que formam parte de todos os tecidos do nosso corpo, permitindo fazer uma dieta de grande relevância a nível nutricional, dado que não podem ser armazenadas. Dessa forma, é importante repartir sua ingesta nas diferentes comidas do dia. Veja a diferença. Enquanto eu tenho, por exemplo, a nível de glicose, o tempo todo circulando no sangue, como eu tenho, por exemplo, lipídios como forma de armazenamento de energia, a proteína é uma fonte de macronutriente que eu não consigo armazenar. Por exemplo, como assim não consegue armazenar? Hipertrofie, fique grande, musculoso, e pare de comer ou pare de ingerir proteína. Vai secar. Porque o organismo não armazena a proteína. Agora, por exemplo, eu só estou comendo agora grelhado. Mas aí eu não abri mão do meu doce, da minha massa, não porque grelhado tem óleo, ou porque no óleo tem gordura e eu vou comer agora grelhado. Não importa. A quantidade de carboidrato que você comer vai se transformar em gordura, vai ser depósito de gordura. Porque o organismo vai se utilizar da fonte primária do que necessitar e o excesso de carboidrato vai virar gordura. Justamente. Justamente bem isso. E não tem um vídeo de um menininho gordinho que ele diz que ele malha para comer, né? Malhou, comeu, malhou, comeu. Pois é. E aí, assim, há pessoas que. Justamente. Pois é. E cuscuz, nós vamos ter o quê? Carboidrato. Né? Então, a proteína é por isso a necessidade de você consumi-la todos os dias. Se eu tenho um consumo, por exemplo, de pão todos os dias, e eu tenho gordura, por exemplo, localizada, essa gordura vai servir como combustível. Ah, então, e aí você passa 2 semanas sem comer carboidrato e comer gordura. Vai sentir uma fraqueza inicialmente, tá? E essa fraqueza você pode colocar uma bala na boca que vai dar uma melhorada a nível de glicose no cérebro. Só que, por exemplo, você vai perceber que o seu metabolismo é gordura ao invés de glicose, porque você não está mais consumindo glicose. Né? Então, a pessoa que come doce, come salgado, come massa e tal. Quando eu tiro, sente falta? Inicialmente, sente falta. Mas o organismo consegue se adaptar sem a glicose desse tipo de alimento. Mas o que acontece? Você vai comer o arroz. E aí é que nós falamos. Qual é o maior problema? É hiperglicemia ou hipoglicemia?
hipoglicemia. Glicose baixa leva rapidinho à morte. Né? Você começa a convulsionar porque existe... Porque o que acontece? Glicose alta, qual é a repercussão disso? Um diabetes futuro. Né? Mas hipoglicemia, glicemia baixa, vai levar o quê? Falência cerebral. Então, paciente que tem constantemente hipoglicemia, sempre com algum tipo de bala no bolso. Paciente diabético, que uma hora a glicemia está lá nas alturas, a hora a glicemia está lá embaixo. Sim, eu tenho que levar bala no bolso. E o paciente ele tem que perceber o sintoma do que ele tá passando. Por exemplo, minha mãe é diabética. Minha mãe já sabe. Quando ela diz que acordou com controle, ela diz: estou com a minha glicemia baixa. Então, o paciente ele começa a se conhecer e saber qual é o momento que ele tem que utilizar cada tipo de procedimento para melhorar a sua saúde. Então, tanto a hipoglicemia como a hipotensão, né, que é a pressão baixa, os dois são os dois vilões da morte súbita. Eu estava uma vez aqui em Acre. É porque a pressão alta, ela na verdade, ela vai chegar num estágio de cronificar. Por exemplo, você vai estar pressão alta, um dia você pode infartar. Mas se você controla, você não vai ter problema. Só que a hipoglicemia, você não vai ter, por exemplo, muitas vezes, esse momento de cronificação. A hipoglicemia, daqui, ela bate e acabou. Né? Por exemplo, você não tem como, não, eu estou acostumado com hipoglicemia. Ninguém fisiologicamente é acostumado com hipoglicemia. Não, geralmente as pessoas que cursam com hipoglicemia, ela cursa com fraqueza. As pessoas que, por exemplo, cursam com hiperglicemia, geralmente sentem também um desconforto, um mal-estar, mas não consegue descrever que é uma fraqueza. O que acontece, por exemplo, no... Sim. Pode alterar. Pode alterar. Porque crise de ansiedade de pânico vai alterar a pressão arterial. E aí pode juntar a glicemia. O que acontece eu estava em Praca aqui há 2 anos atrás e minha avó morava em Campo Alegre. Também de Campo Alegre aqui não, né? Alguém de Campo Alegre? Não, né? Então o que acontece? Minha avó morava em Campo Alegre. Isso por volta de umas 10h30 da noite, meu irmão liga, estava na casa da minha mãe em Campo Alegre, e ele liga, minha prima liga e disse assim: olha, vocês têm que vir para cá porque a avó está morrendo. E o idoso, ela tem 84 anos, e o idoso é daquele. E olha, se eu estiver morrendo, deixa eu morrer em casa. Né? Na minha cama, não me leva para o hospital, não. Deixa eu morrer em casa. E o que acontece? Minha avó tem até, como ela diz, a mortalha pronto, o túmulo pronto, ela que mandou construir tudo. E era. Né? E tem até o cordãozinho de São Francisco. Ela mandou fazer tudo. Minha avó não tinha medo da morte. Ela faleceu, ela nunca teve medo da morte. Então, o que acontece? Aí ligaram pra gente, e aí a primeira mundo de roupa que tinha, chegou no carro e foi embora. Né? E aí, quando nós chegamos lá, eu e mais 2 irmãos, e ela porque queria ver todos os netos antes de morrer. Como ela tem 85 anos, a gente imaginou realmente que estava morrendo, né? É velhice. Só que eu sabia que ela era diabética e hipertensa. E o que acontece? Quando a gente chegou lá, literalmente dessa forma. Ela tem 4 filhas mulheres e 4 filhos homens. Só tinha 5 filhos homens. 2 em São Paulo e 3 aqui. Então estavam 7 filhos, as 4 filhas mulheres. Não, 3 filhas mulheres, 3 filhos homens e 2 em São Paulo. É isso. Então tava as 3 filhas mulheres, os 3 filhos homens, ao lado dela no sofá da sala, que ela estava deitada no sofá, e as mulheres com a vela na mão, esperando o momento ela morrer para botar na mão dela. E quando eu cheguei com meu irmão, que é técnico de enfermagem, eu falei assim para ele: verifica a glicemia dela. Estava em 40. Ela agonizava e ela ouvia tudo que falavam. E aí as filhas dela falavam: a mãe está morrendo. E quando ela fazia: ela está agonizando, e ela ouvia tudo. E pior é que o paciente, e muitas vezes em coma, ou paciente hipoglicêmico, ele não pode fazer nada, mas ele escuta tudo que fala. Então isso agonizava mais ela.
Por exemplo, ela sabia que ela estava morrendo por falta de assistência e as pessoas não sabiam que era isso. E aí, quando a empresa ficou, estava em 40 a glicemia dela. E aí, rapidinho, pedi açúcar botou na boca dela, foi instantâneo. Quando colocamos o açúcar na boca dela, ela fez. Ela abriu o olho, e aí meu tio, que estava à briga da família, um primo ligou para a ambulância do hospital, e os filhos diziam que não tirar, porque ela queria morrer na casa dela. E aí chegou a ambulância, tira ou não tira? Eu falei, não, vai embora sim. E aí vai, meu irmão foi na ambulância, e aí eu fui atrás. O que acontece é que quando a gente chegou lá, ela primeiro acordou, né, daquele estado de coma inicial dela, da hipoglicemia, e assim que ela chegou, glicose, 40, glicose 50% e seu glicosado. Não foi um minuto. Ela olhou para mim e disse, meu filho queria me matar, né? Porque ela ouvia tudo que estavam dizendo. Né? E aí eu falei para os filhos, cuidado, essa questão da hipoglicemia, não tem esse negócio de um velho estar morrendo. Assim, agora, ela falava isso não de fato porque ela sabia que eles eram isso, mas porque a ignorância dele. Né? E aí o que acontece é que você vê muitas vezes, chegou uma vez um paciente no hospital, eu não sei como, isso é por isso que a gente fala que a fisiologia do ser humano é perfeita. E que ninguém deve se comparar a ninguém. Chegou um paciente no hospital com glicemia de 25. Eu fiquei me perguntando como aquele paciente estava aqui. E assim, hã? Pois é, mas um paciente com glicemia de 25, gente, é praticamente zero oxigênio no cérebro. Né? E, não, ele inicialmente tem alguns movimentos, só que não compreensíveis, né? E por isso que no hospital não pode faltar lanceira de glicemia. Seja para o etilista, seja para o idoso que chegar, qualquer paciente rebaixado, a primeira coisa que vocês, quando vocês pegaram uma ficha de um paciente, a primeira coisa de paciente rebaixado, o que é paciente rebaixado? Em estágio, principalmente, de inconsciência. O primeiro passo é verificar pressão, temperatura e glicemia do paciente. Por que temperatura? Geralmente, paciente que cursa com choque séptico, ou seja, choque por infecção bacteriana generalizada, ele vai ter febre. Ou, por exemplo, o paciente está com uma crise renal daquela lascada, não tratou a crise renal, é o paciente que tem infecção urinária constantemente, não tratou, e ele chega lá, por exemplo, com a temperatura lá em cima. Paciente com infecção urinária, a depender do grau dela, se tiver como início de choque séptico, ele vai ter febre. Então, são 3 condutos que não se deve esquecer nunca no pronto-socorro: temperatura, glicemia e pressão arterial. Então, quando a gente fala em relação à proteína, a gente fala de volume corporal. Né? Um déficit de proteína provoca a perda de massa muscular ou o incorreto funcionamento do cérebro também. Algo que pode provocar perda da memória, falta de concentração ou dificuldade de aprendizagem. E a porta é igual que os carboidratos, 4 calorias por grão. Mas apesar de que muitas das vezes a gente fale que está relacionado também com a perda de memória em relação a nos dá um apagão. Mas quando a gente fala assim, mas eu tô agora esquecendo muito. Tive uma colega que falou assim, que depois do Covid, acho que era da turma B2, depois do Covid deu um apagão na memória dela, ela está agora esquecendo as coisas, lê, daqui a 2 minutos sabe mais o que leu. Né? Pode ser uma consequência? Pode sim. Só que o que acontece é muitas vezes que a gente está numa rotina diária que a gente esquece, por exemplo, de proteína, alimentação proteica também. É por isso que a gente fala, não substitui, mas sempre que puder, um escopo, a depender da fabricante, um ou dois escopos de whey protein. Isso não vai substituir a alimentação, mas pelo menos tenta manter aquele mínimo nível de proteína diária. Não, uhum, sim. O esquecimento tem várias causas, né, de fato. A bipolaridade é um fator. Sim, a bipolaridade, a gente sabe que é um transtorno
mental, né? Onde as pessoas cursam muitas vezes com altos e baixos. Uma amiga que morava comigo, fazia faculdade, ela foi diagnosticada com transtorno de bipolaridade aos 7 anos de idade. Quando ela saía do quarto com a cara desse tamanho, eu já sabia que a pessoa nem falar o dia todo. Ela não falava tal. Só que tem pessoas com bipolaridade que são agressivas. Já o comportamento dela não. Era assim: estou com raiva, ninguém fale comigo. Tá? Amigo, desculpa. É porque ontem realmente eu já sei. Você estava atacada, tudo bem. Então, essa necessidade de você respeitar o outro, né? Ah, tá com raiva, não quer falar. Então... Patologia tem essas coisas. As pessoas com transtorno de bipolaridade também ela está afetando o sistema nervoso central. Então, existe um alto e baixo no paciente e muitas vezes o cérebro cursa com confusão. Então, é comum as pessoas, por exemplo, principalmente quem tem pessoas de bipolaridade, cursar com déficit de aprendizagem. É muito comum isso. Então, é uma das causas também de esquecimento é a bipolaridade. Aí já é um grau avançado. Aí tem que investigar se ele está cursando com outro tipo de síndrome relacionada ao nervoso central, que já é um estado avançado de bipolaridade. A neurologia, junto com a psiquiatria, pelos sintomas. Quando a gente fala em nitrite, já vou falar em gordura boa, né? A gente discutiu semana passada também, não foi? LDL e HDL, né? LDL, quem lembra? Quem é o colesterol bom? LDL ou HDL? É. O que acontece? A gente vai falar, por exemplo, em colesterol bom. A gente tem aqui alguns exemplos do colesterol do ovo e do colesterol do abacate. O que acontece? Em relação aos lipídios, vamos logo falar que permite criar uma valiosa reserva energética, nós falarmos de gordura. Né? A primeira fonte energética é o carboidrato, né, pela glicose, e secundariamente os lipídios, as gorduras. E aporta 9 calorias por grão, que se armazena no tecido adiposo. É aí que o corpo recorre quando termina por queimar-se, quando o corpo tem gasta a potência, e proporciona os carboidratos. Né? Então, principalmente carboidratos para o ponto de energia. Ademais, são necessárias para a absorção e transporte de vitaminas chamadas lipossolúveis, vitaminas A, D, E e K, favorecendo a secreção da bilis ou a absorção do cálcio, entre outras funções essenciais. O que acontece quando a gente fala, por exemplo, em lipossolúvel? Lipo, de gordura. Quando a gente fala em hidrossolúvel, por exemplo, a gente tem um conceito de lipossolúvel e hidrossolúvel. Por exemplo, todo medicamento que vai para o cérebro, nós chamamos que é um medicamento hidrossolúvel. O que é hidrossolúvel? Tem fácil passagem quando se trata de barreira hematoencefálica. Por que barreira hematoencefálica? A barreira hematoencefálica ela é composta de sangue, ela é composta de água. Né? Então, hidrossolúvel vai ser qualquer tipo de medicamento. Diazepínico, medicamento hidrossolúvel. Quando eu falo de lipossolúvel, são, por exemplo, as substâncias a nível de gordura. Por exemplo, quando a gente diz que o vírus do HIV, a AIDS, até hoje não tem cura. Por quê? Porque todo medicamento até hoje testado são medicamentos lipossolúveis.
não se conseguiu nenhuma eficácia ainda com o medicamento à base de hidrossolúvel. Como assim? O que acontece no fenômeno para a gente entender os lipídios? Vou entrar um pouquinho em de fato em relação à nutrição dos lipídios. Quando a gente fala, por exemplo, o paciente toma o coquetel todos os meses, HIV, né? O que é que acontece? O vírus do HIV sobe e fica no cérebro. Tranquilo lá. O paciente não tem absolutamente nada. Está tranquilo, vida saudável, vida que segue. Tal. A gente fala assim, não, o paciente está tranquilo porque ele está num nível de melhora. Tal. Não existe melhora. O que existe é uma camuflagem do vírus do HIV. Sempre que o paciente toma coquetel, o vírus sobe e fica no cérebro. Por quê? O coquetel ele é a base de lipossolúvel. E lipossolúvel não atravessa a barreira macroencefálica, a barreira cerebral. Isso, isso. É os coquetéis mensais. Então, o que acontece? Uma outra coisa que aí a colega falou em relação ao positivo. Fiquem sempre atentos quando estiver na prática hospitalar. Paciente soropositivo, você está com a enfermeira na classificação. Uma diferença entre classificação e pré-consulta. No PSF, no posto de saúde, o técnico de enfermagem faz pré-consulta. É ele que atende o paciente, é ele que pergunta a queixa, é ele que vai saber se o paciente vai para a enfermeira, para o enfermeiro, ou para o médico, ou para a médica. No posto, ele faz pré-consulta. No hospital, não existe pré-consulta, existe triagem. E aí o que acontece? Quem faz triagem? O enfermeiro junto com o técnico. Porque o enfermeiro quer fazer a primeira anamnese e o técnico vai colher os sinais vitais. Pressão, temperatura e glicemia. Quando necessário, na pré-consulta. Quando não dá tempo de fazer a glicemia na pré-consulta, a gente faz dentro do próprio pronto-socorro. O técnico faz dentro do próprio pronto-socorro. Então, o que acontece? Quando a gente faz, por exemplo, quando o técnico faz, por exemplo, no pronto-socorro, a triagem, que vai vir a bolinha lá na ficha do paciente. Verde, amarela, vermelha, paciente grave. Né? Sim ou sim, tem que perceber os sinais e sintomas do paciente. E quando o paciente ele vai dizer, eu sou soro positivo. O paciente, ele vai dizer, eu sou soro positivo. A depender dos sinais e sintomas que ele tem, a enfermeira vai perguntar a ele, você tem alguma doença crônica, algum problema crônico? E aí o que acontece? Muito cuidado em relação à descrição na hora do serviço. Porque a gente vê, por exemplo, paciente que chega soro positivo e a ficha chega para a gente e quando o técnico pega a ficha para fazer a medicação, e fica, soro positivo, soro positivo. Só qualquer um de nós que Deus nos livre pode chegar a ser soro positivo. Porque muitas vezes a gente casa e o companheiro ou companheira sai lá fora e se contamina e vai e contamina a esposa, ou a esposa contamina o companheiro, enfim. Então, assim, hoje a gente tem que tratar o paciente de forma humanizada. Né? Cuidado, não falar. Ontem eu tive uma discussão com um enfermeiro que faz parte do Conselho Federal de Enfermagem, sobre uma discussão que uma técnica de enfermagem me questionou sábado no grau técnico no curso de hepatites virais. Ela falou assim para mim, a gente está falando sobre a importância do técnico estar empoderado com essa sua legislação, etc. Ela falou assim, então é por isso que nós temos que falar o paciente da medicação que ele está tomando? E eu ouvi e falei assim, mas como assim? Ela disse, não, porque eu aprendi e eu tenho, quanto técnica, dizer ao paciente, olha, vou fazer em você dipirona, fazer em você um tramal. Eu perguntei para ela, o técnico de enfermagem tem a obrigação de dizer ao paciente a medicação que ele vai tomar? Eu aprendi assim. E aí, eu conversando com o enfermeiro ontem, que faz parte da Câmara Técnica do Corém Alagoas e da Câmara Técnica do Conselho Federal de Enfermagem, ele falou assim para mim,
nós orientamos em todo o curso de enfermagem aos técnicos, sim ou sim tem que dizer ao paciente a medicação que ele vai tomar. Eu falei para ele, discordo de você. Não, mas me mostre a legislação do enfermeiro e do técnico, onde é que diz que ele tem que dizer ao paciente a medicação que ele vai tomar. Não, mas se o paciente tiver alergia, responsabilidade do médico, que não perguntou. Agora, o que é culpa, muitas das vezes, do técnico, por mais que o médico erre a prescrição, aí é responsabilidade compartilhada. Você errar a via de administração do medicamento. O médico colocou lá, medicação total endovenoso. E você olhou endovenoso, está no paciente. E o paciente, de repente, tem um choque ou, inclusive, um rompimento de vaso. O técnico, entre as funções do técnico, a responsabilidade dele saber a via de administração de cada medicação. Isso é a responsabilidade dele. Ah, mas o médico escreveu errado. Culpa concorrente do técnico de enfermagem. Os dois vão ser considerados pelo código de ética de cada conselho. Os dois podem, inclusive, perder os seus conselhos, né? Isso sim é culpa concorrente. Agora, o técnico de enfermagem diz, não, mas o conselho, tudo bem que o conselho oriente, eu não digo a vocês, de repente, não façam isso. Tudo bem. Se você está numa equipe onde o médico é tranquilo, é seu parceiro, onde a enfermeira ou a enfermeira é tranquila, é seu parceiro, não tem problema nenhum. Você diz, olha, senhora, estou fazendo diploma na senhora, viu? Tudo bem. Só que não é função do técnico comunicar. Por quê? E se você tiver, por exemplo, um médico casca grossa, uma enfermeira casca grossa, e você vai dizer assim, senhora, eu vou atentar a senhora de pirona. E ela diz, eu não vou tomar. Não sei o que. Você vai criar um transtorno a nível de pronto-socorro. Então, a depender do paciente, tem que ter também uma equipe tranquila. Por exemplo, hoje é meu plantão. Vai ser o médico plano de tal, vai ser a enfermeira plano de tal. É interessante que, de repente, vocês criam uma rotina para a vida de vocês e para a segurança. Minha gente, qual é o nosso entendimento aqui? A gente vai sempre avisar o paciente qual é a medicação que a gente vai administrar ou não. Então, sempre em equipe. Qual é o entendimento da nossa equipe? Porque muitas vezes pode causar. Imagine uma jovem que chegou de 25 anos, 28 anos, para o socorro, com a pressão lá em cima e a prescrição dela é uma ampola de diazepam. Aí você vai dizer, fazendo em você uma ampola de diazepam, viu? E a paciente dá um show no pronto-socorro, né? Eu não estou doida e não sei o quê, e vocês não sabem o que estão fazendo, e o hospital... Então, assim, sempre pergunta. E eu falei, inclusive, nós lemos uma legislação lá em casa. Na legislação do técnico não diz que ele é obrigado a comunicar ao paciente. O Conselho Regional de Enfermagem orienta. Beleza. Mas o dia que o profissional for julgado, ele não vai ser julgado pelo que o Conselho diz, porque a lei está escrita. E a lei não diz que é dever, obrigação do técnico de enfermagem. Então, voltando para os lipos, eu só queria fazer um paralelo para a gente entender em relação a lipossolúveis e hidrossolúveis. Sempre que for lipossolúveis, a gente está falando sobre gordura. E o que for hidrossolúvel, a gente está falando de água. Água. Então, por que a gente diz que são necessários para a absorção e transporte de vitaminas chamadas lipossolúveis como A, B, D e E? Porque como algumas vitaminas elas precisam ser absorvidas em ambiente ácido, algumas vitaminas como a D, E e K necessitam de ingesta de alimentos lipossolúveis, alimentos ricos em gorduras boas, HDL, gorduras boas, que favoreçam, por exemplo, a absorção desses nutrientes. Então, nosso corpo ele é muito esperto. Ou seja, vai ter alimento que sim ou sim vão precisar de uma outra substância para absorvê-lo, e vai ter, por exemplo, outras vitaminas e minerais que vai precisar de outro meio para ser absorvido. Por exemplo, a vitamina C. A vitamina C gosta de... Por exemplo, quem já ouviu falar, por exemplo, que o ferro ele não pode ser consumido, por exemplo, sulfato ferroso. Gestante está com baixo nível de sulfato ferroso. Ou deficiência de ferro, a mulher pariu, está com deficiência de ferro e vai tomar sulfato ferroso. Quem já ouviu
dizer que não é recomendado tomar fato ferroso de manhã ou tomar fato ferroso à noite. Por quê? Porque de manhã e à noite as pessoas são acostumadas a comer e sempre tomar um café, geralmente com leite. Ou, por exemplo, comer um pão com queijo. E qual é o problema disso? Leite, lactose, é contra ferritina, é contra ferro. Então, quem consome sulfato ferroso, qualquer suplemento a nível de ferro, e come algum derivado de leite, vai estar anulando a absorção de ferro. Porque a composição da lactose elimina a absorção de ferro. Eu tomo todos os dias. Não porque aquela vitamina você tem que tomar uma parte daquela efervescente por dia. Porque ali tem 1 grama de vitamina C. E é o que o organismo necessita por dia, 1 grama de vitamina C. Mas todos os dias, uma daquela efervescente. Eu uso todos os dias ali para mim é de leite. Não, direto pode. Você não pode usar excesso de vitamina C, porque ela pode causar cálculo renal e pode dar problemas renais. O excesso de cálcio no organismo leva comprometimento renal. A pervitin, eu não, na verdade não sei qual é a composição da pervitin. Se a gente soubesse qual é a composição, a gente discutir sobre a composição dele. A pervitin. A pervitin. É, é, já. Pronto, vamos parar um pouquinho. 10 minutinhos, só fazer pilates. A gente pode diminuir 5, então. Hum? Dá. Nicotinamida. Nicotinamida. Dessa relação. Tudo aqui, dessa relação.
Conseguindo visualizar a apresentação? Vamos voltar. Pessoal, conseguindo visualizar a apresentação? Oi. Sim, professor. Conseguindo, né? Beleza. Então, vamos concluir nosso intervalo que a gente está em Então vamos lá, vamos voltar. A gente termina esse conteúdo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de lipídios ou, por exemplo, alguns alimentos que são ricos em gorduras, a gente está falando em relação à nutrição, principalmente em alimentos ricos em gorduras boas, né? Em gorduras que vai ter, por exemplo, a função de ajudar na absorção ou, inclusive, secreção de bile, né? A gente sabe que a bile é um produto muito importante em relação ao sistema do trato gastrointestinal e que uma disfunção a nível de gastrointestinal e comprometimento biliar, o paciente pode chegar a cursar com icterícia, que é aquela cor amarelada do paciente. Quando a gente fala de micronutrientes, a gente deixa lá para trás as proteínas, para trás, o hidrato de carbono, que são as glicoses, para trás, e também as gorduras. A gente vai falar sobre vitaminas e minerais. E essas vitaminas e minerais, que geralmente são complexos, polivitamínicos, polivitamínicos não vêm com macronutrientes, e sim apenas com micronutrientes, porque esses micronutrientes são importantes para a manutenção do organismo. São imprescindíveis para a correta atividade diária, porém a quantidade que requer o corpo é menor que a dos macronutrientes. Ou seja, de fato, esses micronutrientes já têm a função de manutenção. Né? O principal responsável pela atividade mais brusca, né, no nosso cotidiano, são os macronutrientes. Os micronutrientes são manutenção. Desempenham majoritariamente o favorecimento de numerosas ações químicas internas. Esses grupos estariam as vitaminas e os minerais, né? São responsáveis pela manutenção da vida do nosso sistema, porém com a importância, cada um com sua importância, sendo que os macronutrientes são responsáveis principalmente pela fonte de energia. As vitaminas, por exemplo, e aí ainda tá, gente, a gente vai entrar por isso. Eu vou tentar traduzir para vocês, porque eu acho que eu comentei que o material ele é escrito em espanhol. E eu não tive tempo de concluir a tradução de algumas páginas. Tá? Então, eu disse o seguinte, as vitaminas, elas têm um papel primordial, né, no crescimento e desenvolvimento do ser humano. Quando a gente fala, por exemplo, desarrollo, estamos falando de crescimento do ser humano. E assim, com o funcionamento das células vivas que compõem o corpo. Essa é o primeiro parágrafo que está escrito em espanhol. Né? Tem um papel primordial no crescimento e desenvolvimento do ser humano e assim também o funcionamento das células vivas que compõem o corpo. Por quê? A necessidade, por exemplo, como a gente tinha visto lá no slide anterior, de que algumas vitaminas, alguns micronutrientes, ele vai ter um papel importante justamente em relação à absorção, né, de algumas fontes de energia. E é por isso que se fala que, em relação a nível celular, as vitaminas têm papel importante, papel primordial. Inclusive do corpo humano. Constitui um sistema defensivo contra o ataque dos chamados radicais livres, que a gente chama que são os resíduos que ficam atrás dos diferentes processos que produzem o organismo. E a nossa saúde depende, em grande parte, dessas vitaminas. Né? Lembrando que, por exemplo, quando a gente fala em sistema imunológico,
A gente não vai falar, por exemplo, em macronutrientes, nós vamos falar em micronutrientes, vitaminas e minerais. E um dos principais micronutrientes para o sistema imunológico, nós dizemos que é a vitamina C, né? Por isso que, geralmente, as pessoas que têm Covid-19 são prescritos polivitamínicos e principalmente com vitamina C e zinco, né? E se divide em vitaminas lipossolúveis e vitaminas hidrossolúveis. E é por isso que eu trazia para vocês a definição em relação a lipossolúveis e hidrossolúveis. Por quê? Porque a depender do nosso organismo, aqui nós queremos manter a saúde, a gente vai ter, por exemplo, se esses compostos lipossolúveis ou hidrossolúveis, onde é que ele vai penetrar. Por exemplo, se eu vou tomar qualquer tipo de vitamina ou mineral que ele tem uma característica lipossolúvel, eu sei que ele não vai atingir ao sistema nervoso central. Por quê? Porque o cérebro ele precisa de substâncias hidrossolúveis, à base de água, não de gordura. Tá? Então, nós falamos que as vitaminas, elas se dividem em lipossolúveis, que são sua composição relacionada à gordura, e hidrossolúveis à água. E esse conceito de hidrossolúvel e lipossolúvel está justamente relacionado à questão membranosa. A gente, mais uma vez, quero repetir, a membrana celular capa lipídica, ou seja, duas capas de lipídios, de colesterol, de gordura. Então, quando a gente fala de vitaminas hidrossolúveis, ou vitaminas hidrossolúveis, as vitaminas hidrossolúveis que se dissolvem na água e desplazam, ou seja, se liberam, né, se soltam livremente pelo organismo, e as quantidades em excesso geralmente elas eliminam nos rins. Ou seja, todas as vezes que a gente toma uma substância em excesso, sempre vai ter um órgão de excreção, um órgão responsável pela excreção. Porque tudo que a gente ingere vai, de alguma forma, os seus resíduos que não é necessário mais para o organismo, ele vai ter que ser eliminado de alguma forma. Então, por exemplo, é por isso que a gente fala que alguns medicamentos não devem ser consumidos, ou alguns micronutrientes não devem ser consumidos por alguns pacientes. Por quê? Porque alguns pacientes que têm comprometimento renal e a sua excreção após metabolizar vai se dar por via urinária, esse paciente não pode consumir. Por exemplo, quando a gente fala de um paciente que está com problema a nível hepático, a nível de fígado, os alimentos que tem, os alimentos ou medicamentos que têm, por exemplo, metabolização a nível hepática, não deve ser consumido por pacientes que têm problema de fígado. E é por isso que se explica que o medicamento do vizinho não é o indicado, muitas vezes, para outro vizinho. Porque quando a gente tem, por exemplo, consumo excessivo, imagine o paciente que tem problema renal. Ele é um paciente que está na hemodiálise, né? E a gente fala que, por exemplo, a vitamina C é uma ótima vitamina para a imunidade, né? E a gente vai dizer assim ao paciente, então vamos fazer o seguinte, você toma, já que você já é um paciente crônico renal, e é muito propício a pegar Covid, então você tem que tomar muita vitamina C durante o dia. O que vai acontecer? Esse paciente provavelmente ele vai ter um comprometimento maior a nível renal pelo fato de que o excesso de vitamina C pode trazer cálculo, né? Cálculo renal, e esse paciente já é um paciente que cursa com nefropatia. Ou seja, não necessariamente deve-se tomar o excesso de vitaminas por todo e qualquer paciente. Mas algum paciente pode tomar excesso de vitamina? Depende.
Se você tiver, por exemplo, uma via de excreção, por exemplo, de vitamina C, sem nenhum comprometimento, se você tomar, por exemplo, por uma semana, 2 ou 4 gramas de vitamina C, você não vai ter nenhum comprometimento renal. Mas é diferente do paciente que é crônico renal, esse paciente vai sentir inicialmente a complicação do excesso de vitamina C. Lembrando, se vocês ouvirem falar sobre ácido ascórbico, é a mesma coisa que vitamina C. Tá? Então, depende muito, por exemplo, a gente fala, eu vou suplementar, vou para o nutricionista, o nutricionista passou para mim uma dieta. Tá, mas aí o que acontece? Eu preciso saber qual a via de excreção da substância que eu estou tomando. É um complexo vitamínico, rico em vitamina A, vitamina B, C, D, E, tal. Sim, mas qual é a via de excreção dessa vitamina? Não, essa via de excreção, a vitamina é uma via de excreção a nível de urina, né? Ou a nível de fezes. Geralmente, essa excreção nas fezes, geralmente quem faz a excreção desse tipo de vitamina ou de minerais é o rim. Como? Porque o rim é o principal responsável pela metabolização de gordura. Então, por exemplo, eu não vou poder passar uma dieta, se eu tenho um paciente com comprometimento hepático, eu não vou passar uma dieta para ele rico ou rica em gordura. Em gordura boa mesmo. Por quê? Porque já existe um comprometimento hepático, é o rim que metaboliza a gordura e elimina o que não é necessário pelas fezes. Então, sempre preciso avaliar o paciente de acordo com a sua necessidade e o seu comprometimento orgânico e a via de excreção daquilo que eu estou administrando. Né? Quem já ouviu muitas vezes, por exemplo, o paciente chega com crise renal no hospital e o paciente está com uma crise que ele falou que inicialmente começou no baixo ventre e subiu agora para as costas. Né? A gente fala que o paciente está com uma infecção que a gente chama de pielonefrites, que é a infecção a nível renal. O paciente que está com a infecção, que ele diz que o pé da barriga dói, a gente diz que o paciente está com cistite. Por quê? É uma dor na parte inferior do abdômen a nível de bexiga. Nesses dois pacientes, um paciente que está com a dor a nível de baixo ventre, na bexiga, e o paciente que está com a dor a nível de rim, lá nas costas, os dois com comprometimento de infecção urinária. Eu posso, por exemplo, administrar vitamina C nesse paciente? O meu primeiro passo hidratar o paciente, soro, né? Está com a pressão alta? Geralmente não. Então, vou colocar no paciente um soro. E sim, se o paciente não comeu todo dia, se o paciente saiu de casa para trabalhar logo cedo, né, passou o dia todinho lá na AIC sentado, não teve tempo para levantar para nada, não comeu, tinha 5, 10 minutos para comer, correu ali, comeu, não sei, uma besteira. Tal. Então, ele está fraco, está com uma crise em relação à infecção urinária baixa, porque não teve tempo de nem levantar para ir ao banheiro. Esse paciente, eu posso hidratá-lo com soro, principalmente glicosado, porque ele não comeu nada. Eu posso colocar uma vitamina C e um complexo B, por quê? Porque essa vitamina C vai ser diluída no soro. De quê? Os soros são 3 soluções. SF, que é a solução fisiológica. Vocês vão ver SF 0,9%, que é a solução fisiológica. A gente chama de soro fisiológico. Nós vamos ter o SG de gato, 5%, que a gente chama de soro glicosado ou solução glicosada. Esse a gente administra em paciente que não é diabético. Paciente diabético não se administra soro glicosado. E a outra é o SRL, solução Ringer lactato. Solução Ringer lactato. Ringer lactato. Esse aí é principalmente para paciente que lactato. Esse é geralmente para paciente que é diabético.
Paciente diabético chegou com a glicemia lá em cima, você não vai fazer, por exemplo, geralmente paciente que come pouco, você não vai fazer, pode, mas o recomendado é fazer ringue lactato porque ele tem propriedades sais minerais e você não vai aumentar a glicemia do paciente e você vai hidratar e vai tentar diminuir também a glicemia por ele. Sim, pode também. Só que acontece é que o fisiológico ele é só soro, só limpa, né? E o ringue lactato ele tem propriedades que também vai hidratar o paciente, né? Então, o que acontece é que é por isso que muitas vezes, aí na pergunta da colega em relação aos 3 tipos de solução fisiológicas, é por isso que muitas vezes o paciente chega com glicemia lá de 500, 600 e você inicialmente é fazer, o protocolo é você fazer, por exemplo, o paciente chegou com 280, você fazer, por exemplo, 4 unidades de insulina mais soro, por exemplo. Só que acontece, se você muitas vezes, eu estou em casa, eu sou técnico de enfermagem, já tenho meu dispositivo tranquilo, né, tenho soro em casa, e aí, de repente, o meu parente, minha mãe, minha tia, minha avó, está com glicemia de 300, 400, e aí eu moro lá no sítio aqui que eu venho trazer para o hospital, não vai dar tempo. Se você tem um equipamento, se você tem os equipamentos em casa, não tem problema. Você vai fazer endovenoso no paciente, você vai colocar ele num sorinho tranquilamente. Eu não tenho soro ringo-lactato, soro fisiológico. Pega a veia puciona a veia do paciente, coloca o paciente lá deitado e deixa só o soro do paciente. O que vai acontecer com isso? A gente já disse que a glicose alta é o excesso de glicose no sangue, né? Então, o que é que eu faço? Se eu tenho soro hidratando o paciente, essa quantidade de glicose vai dissolvendo. E aí eu consigo baixar parte da glicemia do paciente. Após eu usar o soro, é que eu vou ver a necessidade de administrar insulina. A gente costuma dizer que, apesar dos protocolos de glicemia ser a depender da quantidade de insulina que tem, de glicose que tem um paciente no sangue, a diabetes, você já de cara administrar insulina, só que temos percebido que as técnicas terapêuticas têm sido não é que tem sido mais eficaz, na verdade, tem sido menos agressiva ao corpo do paciente e você primeiro hidratar o paciente. Porque independente da quantidade de glicose que tenha no sangue, independente do nível de diabetes que ele esteja, se você primeiro hidratar o paciente, ele vai baixar essa glicemia. Então, o que acontece? É melhor, mais rápido, colocar esse soro, né? Ringo lactato. Não é que ele seja mais rápido, é pela propriedade que ele vai ter, que além de dissolver, ele vai dar uma hidratação melhor ao paciente. Mas o que acontece? Tá? Vão colocar soro e vão dar insulina, né? Dependendo do nível de glicemia, 4 unidades, 8 unidades, 12 unidades. Só que hidrata. Só que ele hidrata e ele ainda dá mais a condição, por exemplo, de saciedade, de você hidratar e não ter o seu cérebro mais rebaixado. O que acontece? Pressão baixa. E ele não é diabético. Eu posso colocar O ringue lactato geralmente é o paciente diabético. Porque o soro fisiológico é como se fosse só água, né? Só lavou e não fez nada, né? Então, o que acontece? Vocês vão ver sempre, geralmente, no hospital, o paciente chegou com glicose alta, né? Macronutriente, soro e já insulina. Né? Tem lá o protocolozinho colado na parede, quantidade de unidade de insulina. Só que vocês pensem de forma nua e crua. Imagine, por exemplo, se você tem uma alta dose de glicose no sangue, né? E você administra insulina, o que a insulina faz? Bloqueia de forma imediata, pega a glicose e vai levar para dentro da célula. O fenômeno fisiológico ele é muito brusco. Né? É a mesma coisa que você está, por exemplo, aqui estancar. Então, o impacto fisiológico é muito grande. E imagine você, a pessoa está com glicose no sangue e você administra o soro e essa glicose vai aos poucos dissolvendo. Então, o impacto fisiológico é menor. E aí você tem uma tranquilidade maior em relação ao paciente, porque vai dissolvendo de forma mais gradativa, e aí sim, acabou o soro, você avalia.
Boa pergunta. A gente fala que é um hormônio, né? Esse hormônio é produzido pelo pâncreas. Se eu administro insulina, é porque ou esse pâncreas não produz insulina, ou porque o pâncreas tem deficiência na produção de insulina. Essa insulina é hipossolúvel ou hidrossolúvel? Ela é. Hã? De quê? Se é hidro, é água. Se é lipo, é lipídio, gordura. Então, ela é hidro ou ela é lipo? Hidro. Vamos pensar o seguinte: quem é que atravessa com mais facilidade a bicapa lipídia da célula? Na capa, água mistura com gordura? Não. Então, a capa, a membrana da minha célula tem duas capas de gordura. Duas capas que chamamos de bilipídica. Então, a insulina tem que ter um mecanismo de lipossolúvel, porque ela tem que atravessar duas capas de gordura. E água não atravessa gordura. Né? Então, gordura com gordura se fala, água com água se fala, mas água com gordura não se fala. Isso. Agora, quando a gente fala, por exemplo, em qualquer medicamento que eu queira atingir o sistema nervoso central, aí eu falo em hidrossolúvel. A maioria dos medicamentos, você pode perguntar, e a maioria dos medicamentos são o quê? Lipossolúvel. A maioria é lipossolúvel. É por isso que até hoje nós não temos ainda a cura do HIV, porque nós precisamos de droga hidrossolúvel, à base de água para atravessar a barreira hematocefálica e pegar o vírus que fica lá em cima no cérebro e, opa, para isso, vem aqui. Então, o que acontece? Eu vou traduzir o slide, vou mandar para vocês ele já em português, tá? Essa semana eu ainda mando. É porque a semana passada é semana de prova, até sábado eu estou fazendo prova. Então, o que acontece? As vitaminas hidrossolúveis, essas vitaminas têm, no segundo parágrafo, têm menos probabilidade de alcançar níveis tóxicos, vê só, as hidrossolúveis. Essas vitaminas têm menos probabilidade de alcançar níveis tóxicos que as vitaminas lipossolúveis, que podem dissolver em grasa, em gordura. Porém, a niacina, a vitamina B6, o folato, a calina e a vitamina C têm limites máximos de consumo. E aí, porque nós estávamos falando, que a colega falou em relação à vitamina C. Vejam sempre, quando você for pegar um suplemento que você for tomar, a primeira indicação que você tem que fazer é pesquisa. Quanto de suplemento vitamina B, quanto suplemento vitamina C o meu organismo absorve? Por quê? Tem pessoas que, por exemplo, vai consumir X quantidade de proteínas por dia. Só que não adianta a gente consumir, por exemplo, alguns minerais, algumas vitaminas, alguns macronutrientes, por exemplo, como proteína, porque o organismo só vai conseguir absorver X por dia. Então, é a mesma coisa você, por exemplo, para academia, você tomar lá, tem proteínas que ela vem, por exemplo, tomar um escopo por dia, né? Ou escopo antes do treino. Aí de manhã eu tomo dois escopos. Beleza. Aí quero treinar perto do meu dia. Aí meu dia eu tomo mais dois escopos. Beleza. Quando for à noite, tô com fome, mas eu não quero comer, quero dormir com barriga mais tranquila, porque eu me sinto cheio. Tomo mais dois escopos. Ou seja, você gastou dinheiro porque, a depender da quantidade de proteína que você ingeriu, não vai ser absorvida. E o que acontece com isso? Urina fora. Vai para a urina. Né? Então, tanto a vitamina C como proteína, pacientes que têm comprometimento renal, cuidado com o consumo de proteína e vitamina C. É por isso que a gente diz, quem já percebeu que comeu muita proteína e dá a boca seca, vontade de beber água? Ou seja, o seu rim está gritando, preciso de líquido. Né? E aí você faz, a pessoa que consome muita proteína sem água, a urina vai sair escura até o momento de chegar a ser quente. Como é? Toda vez que eu como, eu tenho que
Quando você come qualquer coisa. Isso aí já é cabeça. Não tem problema. O que acontece? Mas o que acontece é o seguinte, muitas das vezes, isso, pessoal, não é só, eu comi muito e tô me sentindo cheio porque tomei suco. Não é só o fato de se sentir cheio. O cheio que você sente é uma das formas que dá desconforto ao paciente, à pessoa. Mas qual é o sentido de você não comer com líquido? É porque é o seguinte, a gente sabe que tem vitaminas e tem minerais que ele necessita de ambientes ácidos para ser absorvido. Tem outros que precisam de ambiente alcalino, ou seja, sem acidez. É por isso que uma pessoa lá na turma A2 perguntou, e quem toma omeprazol? O que é omeprazol? Omeprazol é um antiácido, né? Ele faz uma proteção, uma carreira protetora no estômago para o paciente, principalmente que tem gastrite, não venha causar uma úlcera, né? Qual é o fenômeno disso? Perceba-se que o paciente pode tomar todos os dias omeprazol? Pode, desde que não tenha deficiência de vitaminas e minerais que precise de ambiente ácido para ser absorvido. Mas o que acontece? Esse todo dia que ele vai tomar, ele tomou 3 dias. No quarto ele não toma. Eita, comecei a sentir meu estômago doer. Aí eu tomo. Porque ele sempre vai precisar de, em um intervalo que ele sentir propício, de acordo com o organismo dele, a suspender pelo menos 1 dia, 2 dias o omeprazol. Porque tem minerais e tem vitaminas que precisam de ambiente ácido para absorver. E se eu tomo omeprazol todos os dias, lá na frente eu posso ter deficiência de algum tipo de vitamina que necessite de ambiente ácido. É por isso que as pessoas, quando tomam água, muitas das vezes, perde a propriedade de absorção de algumas vitaminas e minerais. Por quê? Se você tem a preparação ácida do estômago, ela é proposital para degradar alimento e processo de absorção. Se eu tomo água, o que acontece? Se você está com fogo e você joga água, diminui a quintura. Não é isso? A proposta não é essa? São antagonistas? Então, quando você toma líquido, o que é que você faz? Você diminui a acidez do estômago. E quando você diminui, não, mas eu suspendi o líquido porque talvez se eu comia e tomava suco, eu senti o estômago crescido. Isso é um sintoma pelo fato de estar cheio. Mas o principal problema não está em você sentir cheio, é em você sempre alcalinizar o seu estômago. Ele precisa estar num momento ácido. Agora é diferente de um paciente, por exemplo, que tem gastrite crônica. Aí sim, esse paciente de manhã tem que tomar omeprazol, né? E se ele percebe que com 2 dias, no terceiro, ele consegue amanhecer, tomar um café da manhã sem o estômago doer, aí ele passa 1 dia sem tomar omeprazol. No outro ele volta a tomar, porque vai precisar de momento ácido do estômago para absorver algumas vitaminas e minerais. Por isso que nada é 100%. E aí a gente fala que a vitamina B6, a altos níveis, por um tempo prolongado, há demonstrado causar dano nervoso irreversível. Ou seja, na nossa fisiologia, nada tem que ser de mais, nada tem que ser de menos, né? A nossa fisiologia é perfeita. Estavam perguntando em relação a PVT. Na verdade, a gente estava olhando a composição dele não traz, por exemplo, sonolência, mas é um efeito adverso dele. Por isso a sonolência. Mas a propriedade dele não era para dar sono. Agora, tem paciente... Por que a gente fala aqui algum medicamento? Efeito adverso, isso. Porque a composição dele não é para isso. Mas como a gente sabe que todo organismo não é igual, ele tem esses efeitos adversos, né? Mas a composição dele, sim, não é para dar sono. Para engordar. Então, E aí a gente tem que ver, muitas vezes, todo medicamento ou todo suplemento, a gente tem que ver o custo-benefício. Então, se eu preciso, por exemplo, ganhar massa, mas ele tem um efeito adverso que me dá sono, eu não posso dormir, então eu vou ter que substituir por outro.
né? A minha mãe costumava dar o biotônico Fontoura com leite condensado batido, né? É uma bomba de caloria. Gluquina. Isso é bom. Para o seu biotipo é bom. Isso. Aí chama de efeito rebote. O que acontece? A colega falou aqui algo interessante, que às vezes você toma e ele não faz e ele não dá o efeito desejado. Mas lá na frente, quando o seu metabolismo começar a diminuir, ele dá o efeito rebote. Você começa a engordar. Ah, mas você que tem 19 anos, está jovem. Complexo B. É. Porque, gente, tem uma curiosidade, sempre que for tomar alguma coisa, veja o que significa. A colega falou aqui, toma bloquina com complexo B. O que é o complexo B? É o complexo de todas as vitaminas da família B. B1, B2, B3. Aí fala, complexo B, mas o que é? Então, complexo é a junção de várias vitaminas da família B. Então, em relação à tiamina e à vitamina B1, falamos que a função. Eu só não tinha traduzido aquele slide, mas vou traduzir. A função parte de uma enzima necessária para o metabolismo de energia, importante para a função nervosa. A fonte da vitamina B1, tiamina e vitamina B1 é a mesma coisa. A fonte da vitamina. Hã? Toda vez. Sim. Efeito adverso. Não é que ele faz, é efeito adverso. O que acontece? Tem pessoa. Oi? Sim. Você tem que ter realmente muito controle. E quem é que tem? Esse é o problema. É, o que acontece, por exemplo, pessoas que querem emagrecer. Pessoas que querem emagrecer. Eu conheci um rapaz na academia que. Oxe, quem é esse? Que quando eu o vi, ele era bem gordinho. E assim, as pessoas que são gordas, que você está num processo de emagrecimento e quando vai ficando definido, fica bonito porque mantém perna, né? Mantém panturrilha e aí define a parte superior, beleza. O que acontece? O que foi que ele tomou? Ele perguntou. E aí a colega perguntou, mas por que os antidepressivos geralmente às vezes emagrecem? Na verdade, mas é por isso que a gente depende de cada organismo. Sabe com que ele emagreceu? Ele emagreceu com metformina, que é para diabetes. Mas ele também não tem diabetes. Ele não tem. Só que o efeito adverso, o efeito da metformina é baixar o nível de glicose no sangue. Só que o efeito adverso dela é cessar o apetite. Então, muitas vezes as pessoas tomam o medicamento não é pelo seu efeito principal, é pelo adverso. Ok? Então, o que acontece? Em relação a. Mas é isso que a gente fala, pessoal. A gente tem que entender aquilo que ele faz também. Então, assim, ele está muito dedicado à área nutricional, então ele tem esse interesse para saber qual é o efeito que faz no organismo. O que acontece? Em relação à vitamina B, a fonte se encontra em todos os alimentos nutritivos, em quantidades moderadas, como porco, pães e cereais e grão integral, ou enriquecidos, leguminosas, nozes e sementes. E aí fala, mas porco? Como porco? E a gordura?
E aí, a colega falou assim, a gordura do porco é mais saudável. E aí, é verdade ou é mentira? A gordura do porco é mais saudável? Gente, essa banha de porco para fritar. Pessoal, a diferença está... a gordura do porco, ela é tão calórica quanto o óleo industrializado. Mas a diferença é o seguinte, nós estamos falando de gordura de porco, nós estamos falando de gordura animal. E essa gordura animal, ela geralmente, ela é menos comprometedora para o ser humano. Só que depende muito do processado. Por exemplo, eu tinha a falsa impressão, e eu gastei muito, que eu sempre fazia o quê? Fritava com óleo de coco. Hã? Ovos? Tudo. Ovos, carne, frango, tudo ficava com... E eu gostava. Só que quando eu fui perceber a questão da caloria em relação ao óleo de coco e os outros óleos, é praticamente a mesma. É. Sabe por quê? Pela oxidação. É por isso que a gente deve utilizar o azeite cru na salada, não no fogo. Porque quando a gente aquece o azeite, aquece o óleo, aquece tudo que a gente aquece, ele oxida e aumenta o teor de gordura. Então, foi pro fogo, oxidou, deu no mesmo. Já falaram isso, eu não consigo nem pensar. Café com óleo de coco. Vai não, vai não, vai não. Vai não. Eu tenho um colega, quase que não se mistura, quase que não se mistura, né? Yeah. É, é dieta, né? É comer o que eu preciso na hora certa. Então, em relação, para a gente concluir, pessoal, em relação, só mais isso aqui para a gente concluir, em relação à vitamina B2, a função parte de uma enzima necessária para o metabolismo de energia, importante para a visão normal e a saúde da pele. Fontes de vitamina B12, leite e produtos lácteos, verduras de folhas verdes, pães e cereais de grão integrais e enriquecidos. Pão, mas é aquilo que a gente fala, pessoal, sempre. Não tem alimento que vai matar. O que vai matar é o excesso desse mesmo alimento. Né? É por isso que eu digo para a minha mãe: eu não posso. Você pode comer um pão hoje. Não vai comer um pão hoje, amanhã. Não. É um hoje. Ponto. Por exemplo, minha mãe fala assim: eu vou. Não, fui na padaria, comprei pão. Eu vou só comer o pão dormido amanhã. É o mesmo fermento. Não vai perder a propriedade. É. É. Né? Então, assim, a gente pensa que com o tempo ele vai perder. O que pode perder é o seguinte: por exemplo, você pegar um legumes e você deixar na geladeira por uma semana. Ele pode perder algumas propriedades dos nutrientes. O quê? Não, ele sim, só que ele nunca vai ter a mesma quantidade de nutrientes do dia que você comprou. Porque ele precisa se manter vivo. Por que a folha não murcha? Por que a folha não murcha? Porque ela tenta se manter viva com suas propriedades. Só que esse congelamento, o que acontece? O congelamento faz com que não apodreça, a gente não perca a maioria, mas ele sempre, de uma semana para outra, vai perder a quantidade de propriedades. Eu faço muito isso com coentro. Eu sempre congelo coentro. Né? Mas como uma forma de não murchar. Mas ele perde essa propriedade com o tempo. Hã? Congelado? Quer que eu... Eles tudo congelam. É. Mas, gente, olha,
tudo dá certo. O que é que eu faço agora? Lá em casa, banana não apodrece. Vai ficar preta, eu corto tudinho, boto no congelador. Todo dia, vitamina de banana, com a minha banana congelada. E não uso mais nem água gelada, porque ela está congelada, já uso água natural. Não perco mais nada. Aprendi isso com uma colega minha que é japonesa. Pronto, tudo é congelado. Ah, vai passar 3 dias, boto tudo pro congelador. Mas sempre perde alguma propriedade. Só que é melhor do que perder a banana, né? E é isso, pessoal. Boa noite. Por hoje é só. E até a próxima. A lista. A lista. Passem a lista, por favor. Pessoal do chat. Pessoal do chat, coloca o nome, por favor, no chat. Pessoal, eu peço que cada um coloque o seu nome, porque no momento que de repente aparecer, eu não faltei, não sei o que dessas quantas, tá a sua letra, tá? Pessoal de casa, bota o nome no chat, por favor.